Bom, pessoal, o intuito aqui desse vídeo aqui é basicamente assim, explicar o funcionamento dessa planilha aqui para ajudar vocês a avaliarem o processo de vocês em tempo real, né? Para avaliar como que está o seu consumo específico de vapor, como que está o seu consumo de bagaço, consumo específico de vapor em relação ao consumo de bagaço, consumo específico de vapor frente ao consumo de tonelada de cana, o consumo específico do conjunto de turbinas, consumo específico individual das turbinas, o seu saldo de bagaço, ou seja, se está sobrando ou não bagaço em função do cenário que você colocou. Então, eu acho interessante aqui esse vídeo para ajudar vocês a entenderem melhor o funcionamento dela. Então, aqui essa planilha ela calcula a eficiência térmica de caldeiras e a eficiência das turbinas para avaliação do consumo de bagaço. Não só do consumo de bagaço, mas também como dos outros tipos de consumo, como eu acabei falando, né, no início. Então aqui a gente tem o TG5, TG3, TG2, TG4, que são as turbinas que a gente tem. Então essas três primeiras aqui, TG5, TG3, TG2, como são de contrapressão, para o cálculo, para a planilha fazer o cálculo da eficiência, você tem que colocar a temperatura e pressão do vapor de admissão e a temperatura e pressão do vapor de escape da turbina de contrapressão. Com base nesses quatro valores, a planilha vai calcular a entalpia de cada vapor e vai calcular a eficiência dela, né? Claro que para você avaliar a eficiência da turbina, você precisa calcular a diferença de entalpia real e a diferença de entalpia isoentrópica. A planilha ela faz isso de forma automática. Então, para cada valor aqui, você vai estar calculando uma eficiência dela, ou seja, a eficiência basicamente é uma fração da energia total que você vai estar realmente convertendo em trabalho, né, para você produzir energia ali no gerador, né? Então, eu tenho essa eficiência de 95,48 entrando com 500 graus e 67 quilos, né? Lembrando que a pressão aqui é manométrica, tá? Eu converto em megapascal para calcular as entalpias, produzindo vapor de escape de 130 graus Celsius e uma pressão de 1,620 kg. Eu chuto aqui, chuto na realidade não, né? É uma temperatura um pouco mais baixa mesmo do escape, porque eu estou tendo uma eficiência muito alta. Geralmente com 1,620 kg a gente acaba saindo com uma temperatura muito mais alta do que 130. Tanto que a gente pode colocar um valor aqui, por exemplo, de 160 graus e avaliar como que vai ficar a minha eficiência da turbina. A gente está com 95%, se a gente jogar 160, a gente cai para 86%. Então, ou seja, estou saindo com um escape mais quente, digamos assim, eu tô aproveitando menos a energia para produzir trabalho, né? Então é diferente a minha eficiência, uma diferença grande até, né? E obviamente, como minha eficiência cai, o meu consumo específico aumenta. Para manter a mesma quantidade de energia que eu quero produzir na minha turbina, a quantidade de vapor vai ser maior, para uma eficiência menor. Então, se eu voltar aqui, por exemplo, para 130, né, o meu consumo específico vai de 5,7 para 5,2. Então, tem uma queda de 0,5 em torno aí, né, de quilogramas de vapor por quilowatt, ou tonelada de vapor por megawatt, né? Isso é a mesma coisa para os outros de contrapressão. Até um ponto aqui de cuidado, é importante eu falar aqui, a depender da temperatura que você coloque para uma pressão de escape definida, eu posso entrar na região bifásica ou no ponto de saturação mesmo, e com isso a minha planilha ela não calcula eficiência, porque a gente parte do pressuposto de que o vapor de escape ele é um vapor seco, ele não tem presença de líquido, então ele é totalmente vapor. Aí ele calcula com base nisso, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, uma temperatura muito mais baixa, 120 graus, para 1,620 kg, a eficiência ele vai me retornar inválido, então o cálculo não vai ser feito, né? Então, retornando aqui, vamos colocar 140, né? Aí ele volta, ele calcula, ele recalcula a entalpia de todas tanto do vapor vivo quanto para o vapor de escape. Eu calculei a entalpia desses vapores aqui com base no que a IAPWS diz, a Associação Internacional de Propriedade de, de Vapor, de Vapor e Líquido também, da substância pura de água, né, que é muito utilizada em indústrias, né, de balanço. Então, isso funciona, a ideia aqui funciona tanto para o TG3 quanto para o TG2. Geralmente, tá, pessoal, a eficiência do TG2 ela é mais baixa porque eu estou entrando com a temperatura e pressão muito mais baixa
do que as outras turbinas para produzir basicamente a mesma temperatura e pressão de escape das outras. Então, minha eficiência ela é mais baixa e o meu consumo é mais alto, tá? Isso é normal, ok? Aqui para o TG4, pessoal, eu fixei uma saída aqui, ó, logo na entrada do condensador a vácuo aqui, da turbina do TG4, uma pressão de 0,1 bar, tá? Um vácuo ali sendo gerado para você garantir uma condensação completa lá no final do condensador. Aqui no caso, para calcular a eficiência, a gente, como é diferente, com uma turbina de condensação, o cálculo é um pouco diferente. A gente acaba colocando a eficiência e com base nela, a gente calcula o delta H isoentrópico para avaliar o consumo específico dela, ok? Então aqui eu coloco 15, eu posso colocar a temperatura que eu quiser, a pressão que eu quiser e adotar uma eficiência definida para avaliar o quanto de vapor que eu preciso para produzir tantos megawatts na planta, beleza? Então a ideia dessas janelas aqui das turbinas é essa, ok? Aqui para as caldeiras eu acabo colocando para calcular a eficiência térmica delas, o excesso de ar também, o consumo de bagaço delas, o consumo específico de cada uma e a taxa de ocupação de cada caldeira. Lembrando que a taxa de ocupação é basicamente você avaliar o quanto de vapor que você vai estar trabalhando em comparação com a vazão nominal dela, tá? Então, aqui eu posso colocar a pressão do vapor que eu estou gerando, a temperatura do vapor que eu estou gerando, temperatura dos gases de combustão logo depois do economizador, de ter feito a última troca térmica no meu economizador, a concentração do oxigênio nos gases, a temperatura e a pressão de alimentação também, que é importantíssima no meu consumo de bagaço também. Então, por exemplo, a 130 graus Celsius eu vou estar com um consumo de bagaço de 113 toneladas. Se eu entrar com uma temperatura de água em torno de 100 graus, é um caso hipotético, tá? Mas caso eu entre com 100 graus Celsius, o meu consumo ele vai de 113 para 118. Quase 6 toneladas de bagaço a mais, para eu garantir que meu vapor saia com 515 graus Celsius nessa pressão, né? Ok? Então a ideia das caldeiras é basicamente essa: você coloca os valores da sua caldeira para você avaliar a sua eficiência térmica, o seu excesso de ar, o seu consumo de bagaço, o consumo específico e a sua taxa de ocupação. A taxa de ocupação ela é calculada com base no tanto de energia que você quer gerar na sua planta. Então, por exemplo, caso eu queira gerar 50 mega, a minha ocupação da caldeira aqui está 93% para 64%. Agora, para 50%, ela cai cerca de 20%. Então, vou estar trabalhando com uma vazão de vapor menor em função da quantidade total que eu quero gerar na minha planta. Lembrando que a geração total, ela contempla o consumo da minha planta e a exportação também, tá? Então, vamos voltar aqui para 64. Aqui eu tenho a opção, pessoal, de trabalhar ou não com o meu TG4, o turbina de condensação. E a gente pode avaliar como que fica o nosso consumo de vapor e as outras variáveis caso eu trabalhe ou não, ok? Aqui também é a mesma coisa, eu posso trabalhar ou não com a caldeira 2, por exemplo. Aí eu quero ver como que fica meu cenário trabalhando apenas com a caldeira 3, gerando 64 megawatts, esses outros dados aqui de cada turbina, né? E também em função do trabalho aqui da caldeira. A gente pode ver que a gente vai estar trabalhando com a caldeira acima da nominal dela, né? 145% de vazão da caldeira. A gente vai estar colocando 360 toneladas de vapor nela. Obviamente a gente não trabalha dessa forma, porque o máximo dela não é esse. Aqui esse outro espaço aqui, basicamente para você avaliar se você vai estocar bagaço ou consumir bagaço do monte. Esse aqui é um exemplo, né? Então, trabalhando com a caldeira 3, a gente vê que não é possível produzir 64 MB, né? Então, eu trabalho com a 2 e com a 3, eu distribuo melhor a vazão. Trabalho um pouco, né, apertado aqui, mas a gente acaba aliviando a caldeira 3. Como que ficaria o meu consumo de bagaço caso eu trabalhasse com 500 toneladas por hora e uma umidade de 53% e uma POL de 2? Quanto que ficaria o meu saldo? Obviamente que com 500 toneladas trabalhando com as duas caldeiras para produzir 64 megas, a gente não vai formar bagaço no pátio, não vai formar pátio, vai pegar cerca de 50 toneladas por hora de bagaço do pátio para atender essa demanda aqui. O meu consumo específico de vapor, 724 kg de vapor por tonelada de cana. Um consumo altíssimo na minha planta, né? Então a gente já vê que não é possível atender 64 megawatts para 500 toneladas por hora.
Ah, eu quero produzir 30 megawatts moendo 500 toneladas por hora. Eu vou formar 40 toneladas, o meu consumo vai ser 339, ou seja, a gente consegue gerar mais energia, né? Ah, vamos lá, 45 megas. Nosso consumo específico de vapor vai para 509 e chega nem sobrar e nem formar bagaço no pátio. A gente fica meio que no zero a zero aqui, né? Menos 0,22. Isso, obviamente, em função da umidade do bagaço, da pó do bagaço, da fibra do bagaço. Ah, se minha fibra for para 12, quanto que vai ficar meu saldo? Então, de 11,6 para 12, o meu saldo de bagaço vai ser para 4 toneladas. Então, eu vou estar jogando 4 toneladas de bagaço para o meu pátio, vou estar estocando 4 toneladas, certo? E de 53% de umidade para 50%. Eu vou estar formando mais bagaço no meu pátio, então 3 toneladas a mais. Então, assim, a ideia da planilha é essa, viu? Para a gente avaliar o processo como um todo na questão de vapor e de consumos em tempo real, ok? Então, eu acho que é interessante, dá para fazer bastante estudo de caso aqui para cada tipo de variável.